Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da Legado em Construção. Basicamente, nesses próximos 20 minutos, eu vou passar com vocês aqui sobre os aplicativos de performance, né? Hoje a gente trabalha muito com e-commerce, com site, e dentro desses sites a gente precisa ter ferramentas para que a gente possa aumentar principalmente a nossa taxa de conversão, e é aí que entram os nossos aplicativos, tá? Então, hoje, segundo um dado da Nuvem Shop, 55% dos problemas dos e-commerces estão relacionados à baixa taxa de conversão. Ou seja, de todos os e-commerces que existem hoje, a maioria deles tem baixa taxa de conversão. Então, esse é um problema muito recorrente, é algo que a gente precisa se atentar, é algo que está diretamente relacionado à nossa performance, porque a gente sabe que quanto maior essa taxa de conversão, mais o cliente fatura e a gente consegue aumentar essa taxa de conversão com alguns aplicativos estratégicos, tá? E aí, pessoal, segundo o mesmo dado aqui da Nuvem Shop, eles entrevistaram ali, eles fizeram uma análise com os lojistas e os principais recursos que foram utilizados nas lojas online em 2024 estão relacionados à inteligência artificial, vídeos e produtos de site, atendimento digital, provador virtual, live commerce. Ou seja, quando a gente está relacionado à questão de aplicativo, de recursos, a gente entende que cada vez mais esses sites vão estar munidos dessas ferramentas para aumentarem a taxa de conversão. O objetivo é aproximar cada vez mais a experiência do usuário do offline com o online. Então, aquela cliente que entra ali no site e tem dúvidas sobre tamanho, ela não vai comprar. E quando a gente está principalmente trabalhando com moda, a gente sabe que as mulheres, elas querem ter confiança ali na hora da compra, né? Elas querem saber o tamanho, elas querem entender se realmente aquele produto vai servir para ela, quando que ela vai poder utilizar aquele produto. Então, esses recursos, eles entram exatamente para isso, para a gente melhorar a experiência do usuário ali dentro do nosso site. Inclusive, se não me engano, ontem ou antes de ontem, saiu uma ferramenta do Google, que é uma realidade aumentada ali, né? Que a gente tira a foto da pessoa e aquele produto que ela está visualizando, ela já enxerga aquele produto no corpo dela ali de forma instantânea. Então, cada vez mais essas ferramentas elas estão chegando no mercado para realmente revolucionar aí a forma como a gente compra pela internet, tá? E aí, entrando em 2025, esses números eles aumentam cada vez mais. Então, a gente tem que em 2025, das pessoas que tiveram ali as respostas, 58% delas vão utilizar vídeos de produtos no site, 53% vão utilizar provador virtual, 33% vão utilizar live commerce, ou seja, o mercado ele está ficando cada vez mais competitivo e quando a gente tem essas ferramentas, a gente precisa propor para o cliente para que ele utilize essas ferramentas. Então, agora entrando um pouquinho nesse critério, né, de propormos essas ferramentas para os clientes e tudo mais, isso faz total sentido e muitas vezes o cliente ele quer utilizar aquele video commerce, o cliente ele quer ter alguma experiência no site dele. E a gente não acaba sugerindo porque a gente fala assim, não, acho que ele não vai querer, ele não vai querer utilizar. Só que cada vez mais tem sido tão frequente que a cliente ela vê no site de um concorrente e ela quer fazer igual, ela quer utilizar para ela também. Então, parte da Legado fazer essas solicitações, trazer essas sugestões de forma estratégica. Então, no final aqui,
a gente vai complementar a nossa aula com algumas ações que são exatamente propor esses aplicativos para os nossos clientes ali. Bom, e hoje, quais são os principais sites que utilizam, né, esses aplicativos? Eu listei dois aqui, a Saint-Germain e a LV, e aí eu vou mostrar para vocês aqui hoje um pouquinho sobre como que elas utilizam isso no site. Deixa eu parar de compartilhar e vou compartilhar de novo, só para vocês entenderem como que esses aplicativos hoje eles estão estruturados e o que, que a gente consegue fazer também. Então, vamos lá. Então aqui, ó, pessoal, na LV, a gente entra no site e a gente já tem alguns aplicativos que aparecem aqui para a gente. Então, se eu abrir aqui, ó, em tela cheia, vocês vão ver, por exemplo, que aqui a gente já tem o nosso primeiro aplicativo. Ah, Ravi, mas cadê esse aplicativo? Aí ele aqui, ó, bem do lado esquerdo, tem um aplicativo. E aí vocês vão ver que é muito interessante. Que são vários recursos que tem dentro do site, que a gente acha que às vezes é algum programador que fez, mas muitas vezes é só um aplicativozinho que aumenta a taxa de conversão, aumenta as vendas e tudo mais. Então aqui, olha só, esse aplicativo aqui se chama Caching. E esse Caching, ele traz as possibilidades de cupom que ela consegue utilizar aqui na loja. Então fica mais visível para o cliente, ele não precisa ficar procurando esse cupom, nem nada nesse sentido. Aqui, quando a gente vai olhar aqui também, a gente tem outro aplicativo muito bom, que é o TrustVox. O que é o TrustVox? São avaliações confiáveis do Reclame Aqui. Então, é um aplicativo do Reclame Aqui que está relacionado com o site e que vai trazer as avaliações para passar confiança ali na hora da compra. Né? Quem está acostumado aí com Shopee, essas coisas, sabe que eles focam muito nisso, em avaliações e tudo mais. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, na hora de comprar, sempre vai querer olhar aquela avaliação. Então, por que, que a gente não traz isso para os nossos clientes, sendo que a nossa trajetória é muito parecida com a trajetória de quem compra com os nossos clientes? Então, é mais um aplicativo também que a gente consegue adicionar aqui de forma bem tranquila. Bom, dentro da página de produto, a gente também tem outros aplicativos. Então, um deles que hoje está bem conhecido aí, que é o provador virtual da SizeBay. Então, esse aplicativo, eu quero comprar aqui esse body, mas eu não sei se vai caber em mim. Então, vou colocar aqui minha altura, ó, vou colocar aqui minha altura, vou colocar meu peso, e aí vou colocar minha idade, e ele vai trazer, por exemplo, eles até colocam uma forma aqui para você ajustar o formato do corpo de acordo com o que você se enxerga também, então é uma forma de trazer essa proximidade ali com o cliente. Até a sugestão aqui da cor de pele a gente consegue também selecionar, então é algo bem legal. E o próprio aplicativo, ele vai gerar ali a melhor opção para a gente, ó. Então ele vai trazer aqui que o P vai ficar um pouco levemente folgado, folgado e levemente folgado, mas que o N aqui ele já fica muito largo. Então não faz muito sentido. Então isso passa muita confiança na hora do cliente finalizar a compra aqui, tá? Então aqui tem alguns aplicativos bem legal. O mesmo estende aqui para Saint-Germain, então outro gigante, como esse gigante aí que a gente tem no mercado, que a gente também tem alguns aplicativos rodando, né? Então, a gente vai ter aqui também o vídeo do produto, ó. Esse aqui é o eShorts que chama. Então, é um outro também que funciona bem legal. Ele consegue mostrar os detalhes aqui do produto especificamente. Isso passa muita confiança ali na hora da compra.
Então, todos esses aplicativos, muitas vezes a gente consegue adicionar ali de forma bem tranquila. Esse aqui de avaliação também é um aplicativo que se chama Lily, então também consegue trazer essas avaliações e tudo mais. Então, são formas baratas da gente trazer para o cliente, que pode aumentar bastante a taxa de conversão, consequentemente faturar mais, estar mais feliz e conseguir aí ter bons resultados, tá? Então aqui a gente mostra, né? A gente tem alguns clientes também que já usam bastante aplicativos, mas a gente precisa estar trazendo para esses clientes cada vez mais, porque a gente está trabalhando com moda e moda precisa desses aplicativos para trazer ali uma melhor taxa de conversão, tá? Então, primeiro eu queria mostrar aqui sobre os aplicativos. E aí, eu trouxe aqui também um outro dado da Shopify agora, falando o seguinte, ó, um dado muito importante. 30% das vendas em lojas virtuais vêm de funcionalidades inseridas via aplicativos. Então, imagina que cada cliente nosso pudesse aumentar 30% nas vendas. Seria maravilhoso, né? Um grande gargalo aí que a gente tem nesse mercado. E isso a gente consegue só adicionando aplicativos ali, sem um custo muito alto. Tem dados também que mostram que aplicativos aumentam até 50% o ticket médio, quando bem aplicados. E também a gente consegue até dobrar a conversão do nosso site se a gente aplica ali alguns aplicativos estratégicos. E para finalizar, hoje os aplicativos eles não são opcionais. Eles são necessários, eles realmente têm o objetivo de alavancar as vendas. Então, pessoal, cliente nosso aí que está vendendo 10, 15, 20, 30, 50 acima, todos eles tinham que ter os aplicativos ali inseridos dentro do site. Bom, depois que a gente passou pelos dados, as exemplificações aqui também, agora eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades que a gente tem de aplicativos para a gente já começar a entender um pouco melhor. Bom, os principais objetivos ao adicionarmos aplicativos em e-commerce. Primeiro, aumentar a taxa de conversão. Então, esse aqui sempre vai ter uma relação muito forte aí com os aplicativos. O objetivo aqui, né, transformar os clientes em compradores. E alguns exemplos, aplicativos com vídeo de produtos, provador virtual, contagem regressiva, prova social, são todos aplicativos interessantes aí também. E o impacto, né? Então, segundo o dado da Nuvem Commerce, esses clientes com aplicativos de conversão apresentam até 56% mais taxa de conversão ali dentro do nosso site. Por que é importante a gente trazer o dado? Porque quando a gente fala com o cliente, a gente precisa basear no mercado, para trazer para ele também confiança de que faz sentido ele colocar aquele aplicativo ali. De forma alguma, os aplicativos são custo, é investimento realmente para a gente começar a aumentar essa taxa de conversão, tá? Então, aqui tem a foto do provador virtual, já em um cliente nosso. Aqui também da Wide, em um cliente nosso. Então, importante, são dois aplicativos legais aí para a gente. Bom, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem aplicativos que elevam o ticket médio. Então, eles estimulam a compra de mais itens por pedido. A gente tem aqui kit de produtos, ofertas com conjunto, upsell, cross-sell, então tudo estruturado ali. Aqui tem um exemplo de um compre junto e aqui tem outro exemplo de um outro aplicativo bem legal também, aquele iCashing lá, que aí tem a roleta. Qual que é a estratégia da roleta, né? A roleta, primeiro você vai capturar o lead, então é muito legal para a gente. E a gente também tem várias opções. Aí tem brinde, tem cupom, tem percentual de desconto.
Então, a gente consegue personalizar ali. E é muito legal a gente adicionar essas roletas dentro de alguns sites. Logicamente que cada aplicativo se enquadra em um cliente específico. Cliente ali low fashion, ticket alto bem, com ticket médio bem alto, uma roleta não faz tanto sentido. Então, a gente imagina aí também o que faz mais sentido para cada cliente. Bom, próximo aqui é melhorar a experiência de compra. Então, aqui a gente está falando de provador virtual, por exemplo. Então, a gente consegue ali melhorar a experiência de compra do cliente como um todo, aumentando também taxa de conversão, diminuindo o abandono de carrinho. Muito abandono de carrinho está relacionado ao aprovador, a não entender se faz sentido aquele produto. Então, é importante também nesse sentido. Aqui a gente tem a parte também de CRM. Então, a gente tem o Renan aí hoje especialista em CRM no Alegado, mas a gente consegue algumas automações que não necessariamente o cliente precisa de toda a estruturação do CRM. Então, tem alguns aplicativos que são só de abandono de carrinho. Às vezes, o cliente não vai investir um valor para ter a nossa assessoria de CRM, mas a gente indica ali pelo menos o abandono de carrinho, já aumenta a conversão, aí sim ele tem condição de investir conosco. Então, essa parte de CRM também é bem utilizada, né? E aqui um dado, né, que as automações responderam por 15% das vendas na Black Friday. Dados ali da Nuvem Marketing, então estão relacionados aí a essa parte de CRM. Bom, o quinto aqui é reduzir custos operacionais. Então, aqui a gente está falando muito de RP, né? Então, a gente consegue colocar o Bling, colocar vários RPs ali dentro do site, para que ele tenha integração com o estoque. Então, isso facilita bastante ali para o cliente. Também a gente tem a expansão de canais de vendas. Então, hoje a gente fala muito ali, né, de trabalhar em marketplace, de levar esses produtos para outros canais. E existem alguns aplicativos que já fazem essa conexão automática. Esse aqui, por exemplo, Rubnuve, é bem legal. Então, integração com Shopee, Magalu, Amazon, diversifica também a receita e reduz a dependência de um único canal. Então, são algumas estratégias legais aí que a gente trouxe também aqui na apresentação. O sétimo aqui e último, com o objetivo de gerar prova social e autoridade. Aqui a gente está falando muito de avaliação, de depoimentos, então, né, um review automático, vendas recentes, loja em tempo real. Então, quando você entra ali no carrinho, tantas pessoas compraram isso em tanto tempo, já gera aquele gatilho ali, né, para a gente finalizar a venda. Então, o objetivo é gerar confiança, especialmente para novos visitantes, tá? Aqui a gente tem o Reclame Aqui, o TrustVox, aqui o Lili também, são dois aplicativos muito bons. E esses aplicativos, inclusive, eles fazem sentido para a gente conectar com a parte de CRM. Então, o cliente fez a compra, recebe uma mensagem de CRM do WhatsApp lá do Renan, que avalia e já cai direto no site. Então, a gente vai gerando essa inteligência aí para dentro do nosso e-commerce e isso na ponta faz muita diferença pensando em conversão, tá?